senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos abençoe e que nos guarde em sua paz. Muitas vezes temos ouvido a afirmação tanto de pessoas comuns quanto de pensadores sociais, a informação de que a família marcha para o seu final, que as relações familiares estão desvanecidas, diminuídas, prestes a se exterminar. Mas não é bem isto o que nós aprendemos na veneranda doutrina dos Espíritos. Existe um programa divino para nós como indivíduos e para nós como famílias. Vale lembrar que no século XIX, o nobre sociólogo francês Émile Durkheim estabeleceu que a família é a célula básica da sociedade. A partir disso, poderemos considerar a sociedade como um grande organismo. E como em qualquer organismo, há que se preservar a saúde das células que o compõem. Se uma única célula adoecer, isso será suficiente para contaminar e levar à morte o organismo inteiro. Como ocorre com uma célula cancerosa, por exemplo, ela se desenvolve anormalmente, ela adoece e a partir daí contamina as células vizinhas. Essas células contaminadas projetam substâncias na corrente sanguínea e essas substâncias vão contaminar outras células em outros lugares do organismo, no fenômeno que nós chamamos de metástases. Se nós prestarmos atenção, de uma única célula poderemos encontrar a morte do corpo inteiro, do organismo inteiro. A mesma coisa se pode dar com a vida da sociedade. Quando uma família adoece moralmente, quando uma família se perturba espiritualmente, os seus membros, caindo na corrente da sociedade, participando do movimento social, vão contaminando outros indivíduos que pertencem a outras células, e com isto vamos enfermando a sociedade como um todo. Se educarmos mal a nossa família aqui, nesta cidade, essa família deseducada, perturbada, descompensada, cresce e os seus membros se espalham. Um deles irá para o Japão, para a Índia, outro, para a Europa, a alguém mais, levando para esses lugares a condição que adquiriram em sua família aqui. E para onde esses membros forem, encontrarão alguém que se sintonize com eles, espalhando desse modo a tragédia fomentada, alimentada, curtida aqui no lar onde eles foram formados. É daí que encontramos determinado crime
que teve começo num lugar específico do mundo, acabar se espalhando pelo mundo. Uma doença que teve começo aqui e se espalha acolá. Hoje ouvimos falar, por exemplo, do vírus HIV, que segundo os estudiosos dizem teria surgido na África, em tempos distantes, e hoje não existe um único lugar do mundo onde esse vírus não esteja. Os vírus de ordem moral também. Eles se espalham com essa força cruel, porque as pessoas estão predispostas a receber essa virose e a alimentá-la, a receber essa doença e a guardá-la, sem a mínima noção de que podem evitar o contágio vacinando-se, do mesmo modo que nós fazemos com as doenças físicas, tomando os cuidados necessários. Mas quando pensamos com Emílio Durkheim, que a família é a célula básica da sociedade, e congelamos essa ideia, vale pensarmos que vivemos num mundo caracterizado pelas expiações e pelas provações. Mas o que significa isto? Todas as vezes que falamos em expiação, estamos nos referindo a um pagamento de dívidas. Expiar é resgatar dívidas, é pagar o que se deve, enquanto que as provas correspondem à necessidade que todos temos de realizar aprendizados, de nos desenvolver para a vida, para o bem, para a felicidade, para aquilo que é ético, para aquilo que é nobre, para mim e para todos. Ora, todas as vezes então que falamos em uma família terrestre, estamos falando de uma família submetida a esses dois espectros. O espectro da expiação, o quadro da expiação e o quadro da provação. Não existe dentre nós na Terra ninguém que esteja livre de erros trazidos do seu passado, cometidos no seu presente. E não existe dentre nós ninguém que não precise aprender, desenvolver-se, aprender coisas novas, tanto no campo da ciência, das artes, da vida social, da vida moral, da espiritualidade. Todos nós somos grandes alunos dessa escola do mundo. Então, todos nós nos achamos marcados por essa dupla necessidade da expiação para nos limparmos, nos liberarmos dos erros trazidos do nosso passado e dos erros cometidos no nosso presente, porque aprendemos com o Espiritismo que existem causas atuais das nossas aflições e existem as causas passadas das nossas aflições. Todas aquelas aflições para as quais não encontrarmos respostas ou causas ou motivação nesta vida atual é sinal de que essa causa provém do nosso passado mal vivido. Logo, é muito importante pensarmos que a gente está aqui para resolver essas pendências morais com a vida, mas também porque estamos na marcha para Deus, nessa marcha continuada para o grande progresso, estamos submetidos às provas.
Todo aluno tem que fazer provas. Toda coisa que nós aprendemos, temos que demonstrar tê-las aprendido. Dessa forma, todas as famílias, como todos os indivíduos, passam por este processo de expiações e de provações. Mas muita gente imagina que um casal tem que brigar, um tem que agredir o outro, tem que bater no outro, tem que violentar o outro, porque o casamento é de prova, o casamento é de expiação. O que não é coerente, o que não corresponde à verdade. Quando dizemos que um casal está em provas, toda e qualquer relação nossa no mundo está submetida a essa condição da terra: expiação, provação. O casal pode se amar profundamente, se respeitar intensamente, um desejar bem ao outro como se fosse o outro sua própria alma, e não escapar das expiações. A expiação não significa que eu tenha que agredir o meu parceiro, a minha parceira. Eu posso amar a minha parceira com veneração e sermos tomados por uma enfermidade. Os dois ou um deles, que vai impor ao outro cuidar do companheiro o resto da vida dele, ou cuidar da companheira o resto da vida dela. Eles se amam, se respeitam, se adoram, mas têm que conviver com essa enfermidade expiatória que não balança o amor do casal, mas faz com que esse amor tenha traços de sofrimento. Um casal pode se amar imensamente, pode se respeitar e pode ter uma saúde de ferro, mas pode ter um filho com lesões, um filho com tormentos morais, que se embreme para as drogas, que se embreme para o crime, que se adentre para a prostituição sexual. Então esses pais irão sofrer moralmente no mundo expiatório, porque nós podemos orientar os filhos, trabalhar a sua educação. O que ninguém pode é viver a vida dos filhos. O que ninguém pode é determinar como é que a cabeça dos filhos irá funcionar. Então, o casal pode viver feliz entre si, ter uma saúde maravilhosa, e sua expiação está na relação com seus filhos, ou com um deles. Daí então, nós encontramos muitos filhos que são felizes em si mesmos. Eles não têm doenças, eles são pessoas do bem, eles estudam, eles trabalham, mas eles terão, a partir de um ponto, que abrir mão de muitas coisas, porque os pais adoeceram, e eles terão que arcar com as responsabilidades da família. Eles terão que ajudar esses pais doentes. Eles terão que ajudar a criar os irmãos mais novos. Vemos como dentro da família há expiação, sem que um tenha que agredir ao outro. Vemos outro gênero de expiações, quando os pais são saudáveis, os filhos são saudáveis, os filhos são amigos dos pais, os filhos não têm vícios, mas sofrem os problemas sociais do desemprego. O pai perde emprego, os filhos perdem emprego e tem que apelar para a ajuda alheia. São expiações sérias. Você não ter certeza do que vai comer amanhã.
Como é que vai pagar as contas? Como é que vai se vestir, manter a casa, a vida material na terra? É uma expiação que leva muita gente à loucura. Então, quando nós abrimos o livro dos Espíritos de Allan Kardec e lemos lá a resposta à pergunta 132, dentre os objetivos da encarnação, nós encontramos que uns vêm à Terra por missão, outros vêm à Terra por expiação, mas ninguém chegará à perfeição, que é o objetivo da encarnação da alma. Ninguém chegará a essa perfeição se não passar por todas as vicissitudes da vida corporal. As vicissitudes são todas as ocorrências que nos exigem esforços, lutas, sofrimentos até. Ter que levantar-nos todos os dias de manhã cedo para trabalhar, com chuva, sem chuva, com calor ou com frio, com neve ou sem neve, é uma vicissitude. Eu não posso deixar de fazer isso. Para minha sobrevivência, para a manutenção da minha família. E é nesse caminho das minhas vicissitudes de acordar diariamente e trabalhar, é que eu posso sofrer um acidente. É que eu tenho doenças profissionais. Pessoas que trabalham em pé o tempo todo desenvolvem varizes que podem ser graves. Pessoas que trabalham com energia elétrica podem sofrer um choque elétrico, podem ser eletrocutados com perigo de perder a própria vida. Aqueles que são odontólogos, pela posição de sentar, de tratar do paciente, adquirem doenças da coluna cervical, da coluna vertebral. Então, dentro daquilo que eles têm que fazer para sobreviver, eles encontram o resgate de dívidas antigas, o acerto de contas com débitos antigos. Por isso os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos que nós precisamos passar para chegar a essa felicidade por todas as vicissitudes da vida corporal. E entendemos isto. Quando olhamos à nossa volta, quando conversamos com as pessoas, muitas delas nunca passaram por coisas que a gente já passou, mas nós também nunca teremos passado por problemas que as outras já viveram. É assim a vida na Terra. E um vai ensinando ao outro, dando exemplos aos outros, trocando uns com os outros. Então já verificamos que dizer que as nossas famílias terrestres estão marcadas por provas e expiações não quer dizer que por isso a gente tenha que se agredir, se mutilar, se ferir, se chocar. O nosso dever é de amar. Mas vale a pena nós pensarmos: por que é que Deus na Terra estabeleceu para nosso progresso essa instituição família? Os bons Espíritos nos dizem que há motivos muito importantes, muito fortes, muito ponderáveis, para que Deus tenha programado isso para nós. Ensinam-nos eles que cada família é uma miniatura da humanidade. Dentro de nossa família existem os diversos elementos caracteres, elementos morais, elementos espirituais, que nós encontraremos mais tarde na vida social. Em todas as famílias existem pessoas trabalhadeiras, operosas, dedicadas ao trabalho, e gente preguiçosa, que não se mexe, que gostaria que o mundo acabasse em mel de abelha para eles morrerem bem doces e grudentos. Daí então, nós verificamos que na nossa família tem tipos assim. Na nossa família tem pessoas honestíssimas. E a cada bicho ruim, desonesto, trambiqueiro,
Na nossa família tem tudo isso. Na nossa família tem aquela tia que é de uma grandeza espiritual. Ela ajuda todo mundo. E qualquer um que precisa, ela está lá. Na doença, na saúde, nos aniversários. Ela está ajudando, ela está socorrendo. Mas tem aquela tia faladeira que é uma língua de trapo. E que é quando ela chega, nós fingimos que nem estamos em casa. Temos isso na nossa família. Gente do bem e gente do mal. Nós temos aquela prima digníssima, estudiosa, inteligente, que cuida de si, respeitosa. E temos aquela prima que parece uma cabrita que transa com todo mundo, que tem filho aqui, outro filho acolá, ou não tem filho, faz aborto. Tudo que nós vamos encontrar no mundo depois, para que a gente não tenha que apontar os outros, a divindade faz com que a gente tenha tudo isso na família. Eu não posso dizer, a sua família é assim, e o outro já a sua também. Então, nós encontramos na pequena família a grande humanidade representada, é claro. Nós temos pais responsabilíssimos e temos pais relaxadíssimos para com seus filhos. Na nossa família, nós encontramos filhos amorosíssimos com seus pais, respeitosíssimos, e achamos filhos furiosos, desrespeitosos, abusados. Na nossa família temos tudo isso. Aqueles familiares que não põem na boca uma dose de álcool, e aqueles que chupam rolha até secar a garrafa, perdem a consciência de tanto beber. Nós temos familiares delicados com a comida, que comem uma coisinha de cada vez, que arrumam um prato bastante moderado e se quer mais repete. E temos aqueles que fazem aquele prato de estivador e mistura macarrão com batata, com arroz, com feijão e bota farinha. Vejamos que é um desequilíbrio, porque não sente gosto de nada. O prazer é encher a barriga quando cada alimento é feito com tempero diferente, com um molho diferente, para que a gente trabalhe as papilas gustativas e aprenda a conhecer os sabores da vida. Mas se eu misturo tudo no prato, é uma maçaroca, porque o meu interesse não é conhecer os sabores da vida, é encher o bucho. Muitas vezes falamos assim, a gente vai na França, os franceses comem porquinho, mas eles comem porquinho muitas vezes. E a tradição cultural da culinária francesa é o paladar. Quando eles comem pouquinho, é para sentir o paladar das coisas. O francês come uma coisinha de cada vez, por esse mesmo objetivo. Para sentir o paladar. Mas eles não comem pouquinho, eles comem bastante. Só que eles vão distribuindo isto ao longo das refeições e ao longo dos dias, ao longo do dia. Tem um lanchinho no meio da manhã, aí tem o almoço, tem outro lanchinho no meio da tarde, tem o jantar. E em cada um desses momentos, eles estão provando as coisas. É uma cultura. E se acostumaram a isso. E nós temos nos países mais novos essa cultura horrorosa do mix. O sujeito mistura tudo, faz aquela paçoca e bate assim. Tô com um bucho cheio. Que tragédia. Porque isso é falta de evolução. Às vezes a dona de casa que fez a comida pergunta assim: você notou o que eu pus nessa comida? Não, estava uma delícia. E ela caprichou, colocou aquele temperinho delicado que só os paladares delicados registram. Uma outra dona de casa assim: você botou erva doce aqui, você botou noz moscada. São paladares suaves que a gente só percebe quando tem educação palatal. Então é importante que essa educação do paladar
existem em nós. Eu não posso evoluir totalmente se eu não passar por essa zona também. Então vemos como a evolução é complicada na Terra. Mas nas nossas famílias, como eu vinha dizendo, nós encontramos tudo isso. Pessoas que sabem comer e os trogloditas. O negócio é encher o bucho. E aí vão ficando aquelas pessoas obesas, imensas, enormes, né? Sem nenhuma necessidade. A comida não vai fugir. Nós vamos comer quando quisermos, a hora que quisermos, está na panela, está no frigorífico, está onde for. Então, nós precisamos entender que na nossa família nós temos uma grande escola de humanidade. Aprendemos o que vamos encontrar na humanidade. Então, Deus nos situou em família para que aprendamos a conviver no futuro com a macrofamília. Dentro de nosso campo doméstico, nós temos a microfamília. Nosso pai, nossa mãe, os filhos, os tios, os avós, os primos. Nossa família nuclear. Embora a humanidade atual já tenha muitos outros tipos, muitos outros modelos de famílias não nucleares. Mas estamos nos referindo a essa família básica, essa família nuclear, que nos permite vivenciar com a humanidade. A humanidade próxima de mim é a minha família. E aprendemos com isto, com o Espiritismo, que existe a nossa família consanguínea, aqueles com os quais reencarnamos, aqueles que nos puseram no mundo, aqueles que têm o mesmo sangue da gente, o mesmo sobrenome, mas encontramos a nossa família espiritual em vizinhos, em amigos, em companheiros de centro, em pessoas estranhas biologicamente. Há situações em que esses estranhos são mais próximos de nós do que os consanguíneos. Há situações em que nós confiamos muito mais em elementos que são da família espiritual do que em elementos que são da nossa família corporal. Nos abrimos, contamos nossos segredos muito mais para alguns amigos do que para alguns familiares. Então vamos aprendendo a viver com a humanidade, porque nós já aprendemos a ler a nossa família. Já sabemos com quem podemos contar e com quem não podemos contar. Há familiares que se aproximam de nós, que nos visitam, telefonam com insistência, quando eles estão querendo alguma coisa de nós. Quando estão precisando de um empréstimo que nunca pagam. E quando a situação está boa, eles desaparecem. O fenômeno da ingratidão, da indiferença, que nós vamos encontrar no mundo depois. Então, Deus é tão perfeito que nos faz conviver desde que nascemos com a humanidade inteira dentro de casa. Ah, mas meu pai era muito violento, minha mãe é dura na queda, minha mãe é muito meiga, meu pai é muito amigo. Pois nós vamos encontrar no mundo tudo isso. Pessoas meigas, pessoas brutas, pessoas amigas. Nós aprendemos em casa a conviver com eles. Para que isso? Para que no mundo a gente não tenha se matado de sofrimento. Já sabemos como é que se lida com esse tipo, aquele tipo, com aquele outro tipo de pessoa. Então é importante que nós verifiquemos que Jesus Cristo nos disse assim: chegará o dia em que seremos um único rebanho sob os cuidados de um só pastor. Uma única família com um grande chefe. Ora, também Jesus Cristo nos disse: quem não consegue ser fiel no mínimo, não será fiel no máximo. Se nós não conseguimos aprender a viver, a respeitar, a tolerar 5, 10, 15 pessoas de um grupo familiar,
como é que usaremos essas mesmas virtudes com 6 bilhões de almas na Terra? Nossa família terrestre. Não, mas eu não vou conviver com esse povo todo. Vai. Porque esse povo que dirige a nossa economia, esse povo que produz os livros que a gente lê, é esse povo que produz nas indústrias o alimento que a gente come, a água que a gente bebe, dos reservatórios tratados por esse povo. É esse povo do mundo que faz a roupa que a gente veste. Vamos olhar as etiquetas. Todas vêm de algum lugar do mundo, feitas por mãos que a gente nunca viu, por pessoas que a gente não conhece. Quando eu pego uma roupa e vejo a etiqueta Made in Egypt, meu Deus, uma daquelas mulheres egípcias, vestidas a caráter, muçulmanas, é que trabalhou essa roupa que eu vou vestir. Ela nunca imaginou quem iria vestir o produto do seu trabalho. Olhamos outra etiqueta, Made in India. Aquelas indianas, aqueles indianos, quase sempre muito pobres, explorados. Quantas vibrações de dor eles projetam naquelas peças que produzem. Quantas alegrias eles projetam nas peças que produzem quando eles estão bem, por terem trabalho, por terem salário. Temos que ir pensando que nós estamos interligados, quer queiramos, quer não. Os filhos da América estão morrendo no Afeganistão, no Iraque. E possivelmente seus pais nunca tenham ido lá. Mas eles devem a vida. Por isso renascem numa condição em que terão que ir um dia para o front, para o perigo. Por isso é que é importante aproveitarmos hoje a encarnação, hoje a existência. Mas alguém perguntará, como é que se formam esses casais, meu Deus? Muita gente diz assim, não, a gente já vem do mundo espiritual, Joãozinho com Mariazinha, e os dois vão se encontrar na Terra e vão se casar. Seria uma tolice divina. No nível em que a gente está, que nem depois de casado um respeita o outro, imaginemos a gente vir já amarrado do além para encontrar o outro parzinho constante, a metade eterna. Não, não é bem assim. Mas não há programação na encarnação. Sim, a programação é que nós vamos chegar aqui e encontrar a criatura da nossa sintonia para que juntos realizemos um trabalho. Mas não existe nenhum caso em que um espírito venha preparado para encontrar aquele outro espírito e se unirem. Existe, claro que existe. Mas a regra geral no país de espíritos atrasados, no mundo de espíritos atrasados, essa regra falharia imediatamente. É por isso que nós encontramos os quadros afetivos que encontramos na Terra. Vamos começar a pensar como é que a gente vê alguém. Um rapaz se encanta com uma moça, primeiro pelo que vê. O corpo bonito, o jeito agradável. A moça se encanta pela primeira vez por um rapaz, pelo que vê. O corpo sarado, ou do jeito que ela sonhou, ele é alto, ela sempre sonhou com um rapaz alto, magro, ou forte, malhado. O primeiro contato, para quem enxerga, é o visual. E aí vamos nos aproximando. Às vezes, aquela moça linda que eu olhei, que eu pisquei, que eu fiz assim, eu perguntei se eu podia ir, e ela diz que sim. Quando eu chego perto e ela abre a boca, eu tenho vontade de morrer. A infantilidade, a ingenuidade,
o materialismo. Pronto. Então já me desencantei, embora a plástica seja bonita. A moça vê aquele rapaz maravilhoso, enorme, sarado, curtido na academia, e faz o mesmo ritual de encontrar-se com ele, marca tal coisa. No dia que os dois se encontram pessoalmente para conversar, e que ele abre a boca e começa a dizer o que ele pensa da vida, como é que ele gosta das mulheres, etc., a moça aperta o pescoço do Santo Antônio. Desiste no ato, porque ele é almofadinho, ele é balofo, sem conteúdo, é um filhinho da mamãe, ou é um machão. Tudo que ela não sonhou para a sua vida. Embora ele tenha exteriormente o que ela sempre pensou encontrar. Então começamos a ver que ninguém conquista o outro só pelo corpo bonito. Nem só pelo dinheiro que tem. Nem por sua posição social. Se assim fosse, todas as mulheres lindas estariam casadas. Todos os homens belos estariam casados. Todos os ricos teriam um lar maravilhoso. Todos os poderosos seriam felizes na família. Quantos moços bonitos não conseguem se casar? Eles conseguem aventura, eles conseguem sexo, mas um lar não conseguem formar. Nenhuma moça gosta deles para marido. E vice-versa. Quantas moças belíssimas não conseguem. E estão ficando solteiras, entrando em desespero. Eu digo sempre às minhas amigas: não saiam caçando, pelo amor de Deus. Porque se você sair caçando, vai pegar a primeira fera que apareça. Deixa nas mãos de Deus e vai vivendo. Encontramos, por outro lado, rapazes belíssimos, verdadeiros radones, que se casam com cada mocinha que a gente fica com pena dele. Às vezes ela parece o chaveirinho dele, elas não são tão harmônicas plasticamente falando. E aí encontramos moças lindas, verdadeiras misses, verdadeiras Vênus, que se casam com cada trubufo, com cada homem estranho, de mau humor. E a gente se pergunta o que aconteceu. No Brasil, a turma diria assim: foi macumba, foi bruxaria. Mas nós sabemos que não é. Então, como é que os casais se unem? Se não é pela beleza plástica, se não é pelo dinheiro que tem, pela posição social, é pelo magnetismo. Nós inconscientemente procuramos na outra pessoa alguém que tenha os valores que a gente não tem. Alguém que vibre diferente de nós. Alguém que nos complemente. Daí a mitologia das metades eternas. Alguém que nos complemente. E se nós olharmos a formação geral dos casais, notaremos que quando a mulher adora cozinhar, é uma chefe com todas as letras, o marido não sabe estrelar um ovo. Ele é capaz de pôr a gema fora e a casca na frigideira. Quando encontramos esse caso, vemos que um complementa o outro. Quando a mulher detesta a cozinha, não sabe mexer, não sabe esquentar a água, o marido é um chefe. Ele faz de tudo na cozinha, ele é hábil, ele é ágil, ele é rápido. E fica tudo bem. O ruim é quando nenhum nem outro sabe. Quando a esposa gosta de ir às compras, de pagar contas em banco,
de enfrentar esse mundo dos negócios, o marido abomina. E quando ela abomina, ele ama. A grande problemática do marido fazer compras é que ele chega em casa com as compras e a mulher, meu Deus, por que você trouxe isso tudo? Por que você trouxe isso? A gente não usa isso, porque ele vai vendo ali, água bonita, ele vai trazendo. Ele vai botando no carro. Ela traz meio carrinho, ele traz 2. Mas ele gosta de fazer. Então ela aprende a fazer a notinha, a lista, para que ele vá comprar o que ele gosta. Quando encontramos uma mulher que fala pelos cotovelos, o marido é tímido. Mas quando ela é tímida, ele fala de babar pelos cantos da boca. Deus é perfeito. Se os dois falassem demais, se matariam. Agora é minha vez, agora é minha vez. É por isso que, quando se separa um casal, e eles dizem assim, foi por incompatibilidade de gênios. A tese diz que não é verdade. Quando o casal se rasga, é porque os dois são iguais. Quando um é diferente do outro, na hora que um esfria, o outro aquece um pouquinho. Na hora que um fala muito, o outro fala menos. Quando um grita, o outro fala baixo. E aí equilíbrio ele se mantém, anos a fio. Mas quando a mulher grita, o marido berra. Quando o marido esfria, a mulher congela. Eles são iguais. Dali então, eles não conseguem ficar juntos. Eles se bicam, não encaixam. Eles se bicam e se afastam. É por isso que é muito complicado. Nós ouvimos um lado só da separação. E a gente toma as dores dela, ou a gente toma as dores dele. Há razões lá e há razões cá. É por isto que a família tem o seu lugar no plano de Deus. Importantíssimo é que nós não joguemos a nossa família fora. Por mais complicada que seja a nossa família, por mais difícil que seja a nossa família, existem razões para que Deus nos haja situado nela. Mas eu não vou fazer isso que a minha família está fazendo. Mas eu estou aprendendo o que eu não devo fazer, que por certo eu fiz demais no passado. Por isso que me irrita, por isso que me angustia vê-los fazendo o que eu já cansei de fazer. Agora eu estou experimentando como é ruim aquilo que eu impus a alguém no passado. Quantos são os familiares que vão criando débitos morais com a família para o futuro, quando podem resolver os problemas hoje, por meio do respeito, por meio da consideração. Não é da concordância sempre, mas por meio do respeito, da consideração. Desde o decálogo recebido por Moisés no Sinai, nós encontramos lá: honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. O decálogo, essa mensagem do mundo espiritual para a terra, não diz ama teu pai e tua mãe, que às vezes é difícil amar. Honra a teu pai e tua mãe. O respeito nós devemos sempre. Mas minha mãe é analfabeta, mas foi ela que me deixou nascer. Mas meu pai é um grosso, mas foi ele que permitiu que eu nascesse e me manteve até aqui.
Mas meu pai saiu de casa e me deixou pequeno, mas ele me deu carona para eu chegar. Agora eu tinha que andar com as minhas pernas, causas passadas das aflições. Então aos nossos pais nós devemos sempre, por piores que eles sejam. Faz muitos anos, fui fazer uma conferência numa cidade brasileira, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ao final da palestra, uma jovem, muito jovenzinha, ela tinha 16 anos à época, conforme me disse, se aproximou com os olhos marejados e me perguntou se eu poderia lhe dar um minutinho de atenção, e eu lhe dei. Perguntei seu nome, que naturalmente aqui eu vou alterar, e ela me disse Karen. E começamos a conversar. Eu disse: Karen, em que é que eu posso ser útil? E ela me disse: professor, eu não sei nem como lhe dizer. Digo: mas você que disse que ia conversar comigo, se você não me disser nada, eu também não vou ter o que lhe dizer. Não, o negócio, professor, é que eu tenho um ódio de minha mãe. Mas eu olhava para a moça, para aquela jovem, e percebia que ela tinha um ódio da boca. Ela não tinha ódio do coração. Então eu vi que ela estava aborrecida com a mãe por algum motivo, mas ela gostaria de não estar. Era diferente. O ódio dela era só verbal. E fui puxando o assunto: mas qual é o problema que faz com que você tenha ódio de sua mãe? E as lágrimas caíram dos seus olhos e ela me disse: professor, a minha mãe é prostituta. E como a gente não se surpreende com essas coisas? Eu lhe perguntei: e por que é que você tem ódio de sua mãe se é ela a prostituta e não você? Não, professor, é porque eu tenho meu namorado e eu tenho vergonha de apresentá-lo à minha mãe. Eu tenho minhas amigas, eu tenho vergonha de apresentar minha mãe para ela. E fomos conversando, e ao longo da conversa eu lhe perguntei: e você já procurou descobrir por que é que sua mãe se tornou prostituta? Não, a gente nunca conversou. Eu falei: então você está perdendo um tempo, minha filha. Com certeza sua mãe deve ter querido lhe proteger, porque ela me dissera que o pai falecera há muito tempo. A mãe era viúva, ficou viúva jovem. E com certeza, disse-lhe, ela com medo de colocar um homem dentro de casa, de lhe dar um padrasto que pudesse abusar de você, que pudesse não lhe respeitar, ela caiu nos encantamentos de alguém, depois trocou de alguém e quando se deu conta estava nessa vida louca. Tenho certeza que sua mãe ama você de paixão. E eu tenho certeza que você também gosta de sua mãe. E ela baixou a cabeça e as lágrimas caíram. Conversamos por uns 20 minutos. E ela me perguntou: o senhor permite que eu lhe escreva uma cartinha? Naquele tempo não se falava em e-mail. Eu digo: claro, passei o endereço postal. E uma semana depois, que eu tinha voltado à minha cidade, recebi de Karen uma primeira cartinha, agradecendo pela conversa. Ela tinha pensado bastante. E tinha telefonado para a mãe, com quem ela não falava havia muito tempo, para que ambas marcassem um encontro para conversar. E ela dizia assim: professor, depois que conversarmos eu lhe conto o que ficou resolvido. Eu já notava nas escritas de Karen que ela estava espiritualmente diferente com relação à sua mãe. Estava mais aberta. Mais de um mês depois eu recebi uma cartinha dela detalhada, longa. E ela começava dizendo assim: professor, o senhor tinha toda a razão. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo. E aí começava a detalhar a conversa e dizia lá pelas tantas: marcamos de conversar no apartamento em que eu moro.
Conversamos uma noite inteira até o dia amanhecer. De fato, minha mãe me disse que ela queria me poupar de ter um padrasto, mas ela não resistiu às suas necessidades. Foi iludida por um homem que prometeu casar-se com ela. E depois dessa ilusão, sem confiar nos outros, ela foi passando de mão em mão. Choramos as duas, nos abraçamos ambas. E combinamos que minha mãe iria morar no meu apartamento. E ela me prometeu que vai abrir mão completamente dessa vida louca. Minha mãe, professora, é a melhor pessoa do mundo. E fechava a carta assinando. Uns 3 meses se passaram. E ela me mandou uma cartinha. Apresentei meu namorado à minha mãe. Ele se encantou com minha mãe, que gostou muito dele. Estamos programando, professor, ficar noivos. Ele tem vontade de casar-se logo. E já me disse que minha mãe será uma das madrinhas do nosso casamento. Eu estou sentindo uma paz tão grande como eu nunca senti, professor, depois que eu descobri minha mãe. E o tempo passou. Voltei a Porto Alegre. Conheci a mãe e o namorado. Karen estava agora com 19 anos. E me disse que estavam se programando para casar. Mandou-me o convite do casamento. Mandou-me fotos do casamento. E hoje, Karen tem 2 meninos. Um já fez 14 anos. E o outro tem 6 anos de idade. A avó é que cuidou do maior e cuida dos 2 netos para que ela e o marido trabalhem. Moram juntos todos. Ela nunca mais, a mãe, nunca mais correu atrás de ninguém. Os netos recompuseram sua vida. O amor da filha de volta passou a alimentá-la. A filha e o genro falam-lhe de casar-se de novo. E ela lhes diz nem pensar. Estou feliz assim. Não sinto necessidade. E eu pude pensar em quantos dramas familiares ocorrem por falta de um diálogo, de uma conversa, de um aclaramento. Aquela jovem poderia se amargurar, adoecer, porque amava a mãe e desconhecia a mãe intimamente. Quantas doenças chamadas psicossomáticas nos ocorrem porque nós não temos a humildade de romper um ciclo de ódios, de mágoas, de malquerença na família. Daí então, não importa quem seja a nossa mãe, quem seja o nosso pai, nós devemos a eles a nossa existência atual. Mas meu pai era muito violento comigo, mas minha mãe era muito dura comigo, mas minha mãe nunca me ligou, mas meu pai nunca me deu atenção. Mas nós aprendemos no Espiritismo que Deus não erra. E naturalmente também aprendemos no Livro dos Espíritos que Deus é justo. Cada um de nós tem os pais que merece ter. Como cada pai tem os filhos que precisa ter. Dessa maneira, é importante nós aproveitarmos essa oficina da micro-humanidade, que é a família, para treinarmos as nossas habilidades
que nos serão exigidas na convivência social. É por isto que há um plano de Deus para a nossa família. Se a minha família é saudável, que maravilha. Se a minha família é doente e eu herdei geneticamente essa doença, há uma razão para isso. Se minha família é culta, é maravilhosa, tem elementos valorosos na cultura, que maravilha. Mas se a minha família é tonta, é parva, é limitada intelectualmente, é a família que eu preciso ter. Se eu tenho uma família afetiva, envolvente, se eu tenho uma família indiferente, displicente, é a família que eu preciso ter. E eu estou aprendendo com ela a não repetir ou a fazer, dependendo daquilo que ela me apresente. Ou eu rechaço aquelas atitudes, ou eu copio aquelas atitudes, caso elas sejam respectivamente negativas ou maravilhosas. A minha família é a minha família. Daí, há situações formidáveis que nós trazemos do nosso pretérito para a nossa atualidade, o que levou o espírito Castro Alves a escrever pelas mãos de Chico Xavier que há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então, nós saímos do amor de Deus, viajamos por esses caminhos da evolução, por estes labirintos do aprendizado, subimos e descemos essas montanhas e vales do progresso, para retornarmos a Deus não mais simples e ignorantes, mas angelificados, tendo superado nossas limitações, porque chegará o dia em que ninguém será pai e mãe de ninguém. Sairemos dos mundos onde há necessidade das reencarnações. Já nasceremos os homens nascidos de mulher, como se referiu Jesus a João Batista. Seremos o filho do homem, como ele se referiu a si mesmo. Aqueles que já passamos pela evolução humana, somos filhos dessa evolução humana, não precisamos mais reencarnar. E desse modo, teremos cumprido o nosso papel. A família nos terá ajudado, com lágrimas e sorrisos, com dores e festejos, a viver no mundo, sem que nos façamos mundanos. Quando nós olharmos para os filhos, perguntemo-nos o que seríamos sem eles. Quando os filhos olharem seus pais, muitas vezes enrugados, cansados, encarquilhados, doentes, perguntem-se o que seriam sem eles. E é por essa razão que nós ficamos agradecidos à doutrina espírita por nos haver aberto esse leque, por nos haver aberto esse campo de observações, a fim de que aprendêssemos a valorizar a nossa vida na família. Quando nós maltratamos os pais na condição de filhos, quando exercemos a crueldade para com eles, a indiferença, o desrespeito, o desamor, fatalmente nosso porvir, nosso futuro, nos levará à orfandade.
se abandonarmos o companheiro, a companheira, com os filhos, para seguirmos aventuras, para fugirmos das responsabilidades, certamente experimentaremos muito brevemente, na encarnação futura, os fenômenos da viuvez, em que ele ficará com os filhos pequenos, ela ficará com os filhos pequenos, resgatando, porque este é um mundo expiatório, e aprendendo, porque este é um mundo provacional. Daí, nada acontece na Terra sem uma razão. A mulher tem o primeiro filho muito bem, o segundo filho maravilhoso, no terceiro filho ela sofre uma placenta prévia, ela sofre um útero roto, ela sofre um problema qualquer e tem que ser hospitalizada, socorrida para não morrer. Por que é que o primeiro foi tudo bem, o segundo foi tudo bem? As ondas da nossa vida moral nos alcançam de volta na mesma fase em que nos comprometemos na vida anterior. Digamos que uma mulher tenha tido o primeiro filho, o segundo filho, adorando, mas o terceiro ela praguejou e resolveu fazer o aborto no terceiro filho. Então ela marcou na sua programação energética a fase do terceiro filho ou da terceira gestação. Inconscientemente ela revolve aquela experiência. E como ela tem que resgatar o erro cometido, agora que ela quer o terceiro filho, ele se nega a ficar. Porque ele é o suicida de ontem e ela é a abortista de ontem. Ele ainda não merece um novo corpo, por isso o perde no aborto natural. Ela não merece aquele filho, por isso perde no aborto natural. Nada ocorre sem razão de ser. E deste modo, por que nos complicarmos hoje? Mas não há saída para quem fez aborto. Há toda a saída do mundo. O amor. Mas eu tenho que adotar crianças? Não. Ninguém tem que adotar crianças. Adota se quiser. Mas nós precisamos nos devotar a alguma criança. Apadrinhar uma criança pobre. Arcar com seu material escolar, com seu uniforme. De alguma forma amar essa criança, dando-lhe oportunidade de ser alguém. Um dia, eu me encontrava em nossa casa espírita, atendendo no atendimento fraterno, depois das reuniões, e apareceu uma senhora, ainda jovem, devia ter à época seus 40 e poucos anos, chorando muito, porque vivia um drama muito sério. Ela sonhava com um jovem, loiro, e ela me descrevia o jovem, de barba crescendo por fazer, de olhos azuis que a olhava com mágoa e a assustava. Ela percebia que aquele espírito não tinha raiva dela, mas tinha mágoa. E ela acordava desesperada cada vez que tinha esse contato com o tal rapaz. E como isso já vinha durando, enquanto o marido era encarnado, ela contava para ele e ia se apoiando na coragem dele. Mas ele havia desencarnado, ela era viúva há 5 anos. Desencarnou muito jovem o marido. Então, agora ela não tinha força para lutar com aquela visão e com aqueles sonhos que tinha com esse mesmo rapaz. Enquanto ela está me falando, estou eu vendo o rapaz ao lado dela.
E o rapaz dizia: eu a amo muito e ela não quer saber de mim. No passado, contou o Espírito, nós fomos marido e mulher. Agora ela não quis nem engravidar para que eu pudesse chegar por o seu intermédio. E o Espírito chorava. E parecia que ela registrava aquilo porque ela já vinha chorando e continuava chorando. A emoção do Espírito ela registrava e drenava e vazava do seu intermédio as lágrimas. E o Espírito desaparecia, começou a ser tratado, começou a ser cuidado. Ela foi melhorando. Frequentou o centro uns 2 anos, conversando comigo, semana sim, semana não. Salvo quando eu estava viajando. 2 anos depois ela disse: professor, eu não vou poder mais vir às reuniões da noite. Eu disse: por quê? O que houve? Não, é que eu estou cuidando de um bebê que é como se fosse meu filho. A empregada que trabalhava com ela há muitos anos, desde o tempo do marido, arranjaram uma gravidez. E ela estava encantada com a criança. E eu perguntei: e eu poderei visitar a criança? Claro, vai ser um prazer. Marquei o dia, fui com alguns companheiros visitar o bebê da empregada que ela estava cuidando como mãe. Então não podia sair à noite porque tinha que cuidar do bebê. E fomos. A criança era loira de espiga, os olhos azuis. Meu Deus. E o Espírito Camilo me disse: é o mesmo que voltou. Vai ser o filho dela pelas portas da empregada. E ela não deixou a mãe da criança cuidar. Eu vou cuidar do filho. É um menino. E com isso ela passou a frequentar as reuniões durante o dia. E eu não a vi mais. Muitos anos se passaram. Quando foi há 2 anos, aproximadamente, a encontrei numa das ruas da cidade. Ela de braço com a antiga empregada e um rapaz louro de barba por fazer, forte, lindo, abraçado a ela. Eu entendi logo. A mãe do rapaz era empregada e estava de braço com a nossa frequentadora. E ele não estava de braço com a mãe, ele estava agarrado ao pescoço da mãe postiça. Apaixonado. Os olhos azuis de Safira. E eu me assustei. Era muito semelhante ao espírito que eu via e que ela via nos desprendimentos. E ela então: você não vai conhecer meu filho, professor. Eu digo: não, eu estou desconfiando que seja ele, porque a criancinha era loira. 23 anos estava o rapaz, estudando medicina. Ela comprou apartamento para ele não ter que ir do Rio todo dia para Niterói, um sacrifício. E do Rio para Niterói. E ela comprou um apartamento próximo à faculdade, deu carro, deu tudo. Ela amando o filho dela, que nasceu por outra, o filho que ela não quis ter. Então, fico pensando nos programas da divindade. Nunca mais ela teve perturbação espiritual. Nunca mais ela viu espírito nenhum. E nunca desconfiou, pelo menos que me dissesse, que aquela criança era o mesmo espírito. Nem eu lhe disse, para não causar nenhum problema. O menino, o rapaz, né, a chama de mãe. E a mãe biológica ele chama de tia. De louvado seja Deus. É muito importante essa trama familiar. É muito bonito esse programa de Deus para nós. Então, não joguemos fora
a nossa família. Exercitemos compreensão, tolerância. Não dá para viver junto, mas não odeie, não despreze. Esteja sempre aberto, esteja sempre pronto para ouvir, para ajudar nas possibilidades, sem apoiar os erros quando for o caso, mas sem virar as costas, porque há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer, porque da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Há um plano divino para as nossas famílias. Tratemos de entendê-lo para que sejamos felizes, se não agora, no futuro. E que o Senhor de bênçãos, que o nosso Mestre muito amado, nos guarde os nossos familiares, abençoe as nossas vidas na família, hoje e sempre. Muito obrigado. Beautiful job as you